O tempo é o grande artesão de nossos destinos. Em sua passagem, tece sonhos, ideais e histórias. Histórias como a do sistema Eletrobras, que hoje vive um momento muito especial. O mesmo tempo que faz as empresas maiores e mais fortes, no entanto, tem sobre aqueles que ajudaram a construí-las um efeito dual. De um lado, mais experiência, sabedoria e sonhos concretizados. De outro, mais fragilidade, menos força física e maior necessidade de cuidados. A tão sonhada aposentadoria vira frustração quando os problemas se apresentam. E a impossibilidade de contar com uma adequada assistência à saúde é um dos maiores deles. O trabalho Apoio Médico aos Aposentados e Pensionistas foi desenvolvido para assegurar uma história digna a quem constrói a história do sistema Eletrobras. O governo Lula definiu um novo papel para a Eletrobras. Isso tudo exige uma visão mais ampla, mais holística do que é uma empresa. Cuidado com os custos tangíveis, mas também cuidado com os custos intangíveis. E aí, nos intangíveis, olhar o custo e também os benefícios. Algumas empresas brasileiras têm um programa de assistência, de tratamento do ser humano, que extrapola a sua atividade efetiva no dia a dia da organização, entendendo que o compromisso das organizações com os seus quadros não se encerram no momento em que ele se aposenta e vai para um novo momento de sua vida. Algumas empresas brasileiras já chegaram a esse nível. A Eletrobras não chegou, o sistema Eletrobras não chegou. Quando nós assumimos a presidência, resolvemos que este era um ponto que nós deveríamos dar atenção especial. E nós criamos um grupo de trabalho sob coordenação do Mauro Massa, chefe de gabinete da presidência da Eletrobras, para que, primeiramente, focando a holding, estabelecesse as bases de uma extensão do apoio na questão da saúde para os aposentados da holding Eletrobras. E em conseguindo modelar isto, pudéssemos depois estender para as outras empresas. É esse o nosso desafio. Bom, na realidade, eu acho que todos os funcionários que se aposentaram pensaram assim, né? Que a aposentadoria fosse um sonho. Porque, ao passar do tempo, não foi a realidade, mas o que é de fazer, né? A aposentadoria não é ruim, é boa, mas com o decorrer dos anos, ela passa a se preocupar. Porque as perdas são grandes, né? Quando nós somos novos, né, a gente sempre pensa em se aposentar. Eu vejo isso com as pessoas mais jovens que eu conheço, todo mundo pensa em se aposentar. Só que quando chega a realidade, a gente vê que não é bem assim, conforme a gente sempre sonhou. Porque a expectativa que nós temos quando jovem não se torna realidade. A Chesf, né, no nosso tempo, né, é uma família. Você tinha a satisfação, tinha o prazer. Hoje, a gente aposentado, muitas vezes, as pessoas até, quem sabe, quando vê um aposentado, às vezes até torce o rosto. Parece que você é uma pessoa, é algo descartável. Manter o mesmo padrão de vida é um desafio para aqueles que se aposentam. Enquanto aumentam os gastos com a saúde, perdem-se benefícios que fazem toda a diferença no orçamento familiar. Para alguns, a saída é continuar trabalhando. Outros têm de recorrer a empréstimos para arcar com os custos de procedimentos médicos não totalmente cobertos pelo plano de saúde. São dores diferentes, angústias diversas, mas muitos tons em comum. Eu sempre fui muito otimista. Eu fiz todas as projeções de despesa e achei que a perda não seria tão grande, que eu iria conseguir uma outra função profissional, mas a dificuldade do mercado foi muito grande. O mercado começa a lhe tratar como um aposentado que precisa de uma ajudinha. Em cima dessa expectativa de que eu continuaria tendo o mesmo padrão que eu tinha,
a surpresa foi muito grande. Uma diminuição de receita veio à tona assim como um balde de água fria. Então a gente vivia numa ilha da fantasia. Hoje é uma coisa muito boa de alertar vocês que são novos, de saber o que a gente está trabalhando e o que a gente está aposentado, mesmo com a eletro. Tem plano de saúde, mas a gente chega lá, assina. Que se o plano não pagar, quem paga sou eu. Eu já fiquei tremendo, passando mal 2 vezes. Meu filho não assina isso. Ele, mãe, larga, esquece isso. Mas enquanto ele não liberava lá, eles não liberavam a cadeira de rodas para eu ir, que o médico disse, a senhora está infartando, que eu já saí duplamente infartada, pelo que eu já estava e pela notícia. Ao todo, eu estou com 6 estentes instalados. E esses estentes, metade por conta da Eletrosaúde e metade por minha conta. É possível, quem sabe, a Eletrobras tentar ocupar estes espaços que eu banquei. Muitos não podem bancar. Eu sou um engenheiro aposentado, evidentemente que a minha situação é diferente do funcionário modesto que não terá a condição de bancar 2 planos. A verdade é essa. A encomenda do presidente ao grupo de trabalho, eu diria o seguinte, que é buscar, quer dizer, para que o grupo busque soluções de forma a que o aposentado e pensionistas tenham atendimento médico hospitalar similar aos empregados ativos. Essa é a encomenda. E, na verdade, hoje, nós, empregados ativos, quando temos uma despesa médica hospitalar, a Eletrobras cobre 90% da tabela especificada, mas 90%. E eu, ou os empregados ativos, colocamos 10%. No dia seguinte que o empregado se aposenta, ele paga 100% da sua despesa médica. Essa é a grande questão, esse é o grande degrau. Na hora que ele mais precisa, na hora que ele está necessitando de maior assistência, ele passa a ter desembolso integral. Quando o plano começou, eu era do plano especial, com minha mulher e 2 filhas. Começaram a aumentar as mensalidades e o que é que eu faço? Corto as 2 filhas. Eu vou cortando até chegar em mim. Agora nós perguntamos, onde estão tantos anos de suor, tantos anos de responsabilidade, tantos anos de trabalho, pela uma empresa que a gente deu tudo por ela? E o que dói mais é você chegar em casa e dizer para a família, eu vou sair do plano, nós vamos voltar ao INSS, porque não tem. Olha, isso acaba com qualquer um, sabe? Eu não queria deixar o plano, mas sim, eu fui obrigado a deixar o plano porque não tinha condições de pagar. Esse pouco de medo, assim, no caso que não eu sempre peço a Deus para não vier acontecer nada de agravante. Sempre eu peço a Deus. Mas se chegar um dia de eu precisar, eu tenho que recorrer ao que é o SUS. Porque eu não tenho um plano de saúde, eu tenho que recorrer ao SUS. O plano de saúde meu, eu cortei ele. Eu cortei porque eu não estava em condições de alçar com mais essa dificuldade. Então eu preferi ficar sem plano para poder comer. Eu não devo o comércio, mas também fica naquilo. Come pão hoje, amanhã come um angu com farinha e tal, café. E às vezes o café. Por exemplo, hoje aqui ninguém comeu pão. Eu pertenço ao quadro da Eletrosaúde, eu e minha esposa. Eu tenho uma dependente que é esquizofrênica, 4 anos de idade.
que ficou sob a minha responsabilidade após a morte dos meus pais. Ela é minha irmã e dentro do plano da Eletrosaúde, ela é dependente na parte clínica, reembolso de remédios, reembolsos médicos, mas na parte hospitalar, que é a principal necessidade dela, ela é amparada pelo FABS. Essa despesa é uma coisa bastante alta. Esse é um dos motivos que me obrigam a continuar trabalhando após praticamente 10 anos de ter me aposentado. E você começa a não ter gastos com você, no caso eu e minha esposa, porque esse dependente é o mais importante. Enfim, ele não pode ficar. Nós podemos protelar uma visita ao dentista, uma visita ao ginecologista ou uma visita ao urologista para o ano que vem ou para daqui a 6 meses, mas o caso dela não pode. O grupo de trabalho, ele concebeu esse estudo em 2 horizontes. O de curto prazo tem o objetivo uma imediata aplicabilidade. O outro de médio e longo prazo, onde, na verdade, é para constituirmos uma caixa assistencial. E isso exige um tempo maior. Então, todo o trabalho se concentrou nesse horizonte de curto prazo. E a âncora do trabalho foi o artigo 47 da Eletrobras, já existente desde muito tempo, e que ele permite a aplicação de até 1% do lucro líquido para assistência, para cunho assistencial. A arquitetura em cima desse artigo 47, ele faz com que a empresa não esteja aumentando seus custos, porque, na verdade, como é após o lucro líquido, ela poderia estar tirando um pedacinho muito pequeno dos dividendos, mas não aumentando seus custos, mantendo as empresas competitivas para que possa participar ativamente do mercado. A gente se depara, não só aqui na Eletrobras, mas no sistema como um todo, com funcionários que às vezes deixam de se aposentar voluntariamente por conta de não ter como enxergar o dia de amanhã do campo de vista de responsabilidade médica e social. Com essa situação definida, conforme nosso estatuto, a gente entende que a empresa passa por um quadro de renovação. Os acionistas que também fazem jus ao lucro líquido da empresa vão ver um ganho também na sinergia da empresa. Isso a gente entende que essa multiplicação agrega valor na cadeia da Eletrobras como um todo. Então, por isso que eu vejo que é um produto adequado à Eletrobras do momento que nós estamos vivendo, onde eu acho que todo mundo ganha. Ganham os acionistas, ganham os funcionários e ganha a empresa como um todo. Mas o mais importante é o alcance social, principalmente de defesa do aposentado quando ele entra nessa fase. O lado humanitário da questão me parece que prevalecerá sempre. É um gesto muito bonito que a Eletrobras fará para o sistema como um todo. E terá um alcance enorme para mais de 100 mil pessoas. Isso significa uma nova redenção e uma nova vida para quem está dentro dele. Trabalhar com a tecnologia é gratificante pela possibilidade de encontrar soluções para os problemas enfrentados pela humanidade. A Eletrobras, acostumada a investir em tecnologia para disseminar a eficiência energética na sociedade brasileira, com este projeto olha para dentro de si própria. O objetivo é solucionar um problema que para milhares de aposentados é ainda mais básico que o conforto de ter acesso à energia produzida pela empresa para todo o Brasil. O universo escolhido para o projeto piloto foi o da holding. Os estudos já foram realizados e as bases jurídicas estabelecidas com a consultoria de um jurista com grande experiência no assunto. Quando aprovado, o projeto servirá de modelo para replicação em todas as empresas do sistema Eletrobras. Como o artigo 47 só tem no Estatuto da Eletrobras, foi uma preocupação
que nós repetíssemos ou alterássemos os estatutos das empresas, replicando esse mesmo artigo que existe na Eletrobras. De tal forma que as soluções que serão dadas para o apoio médico hospitalar aos aposentados, que tem como âncora esse artigo, possam ser aplicados nas empresas. Ele valoriza imediatamente o emprego nas empresas do sistema, porque dá essa perspectiva de futuro ao empregado. Então, esse patrimônio intangível, esse patrimônio humano todo é valorizado imediatamente. A grandiosidade dessa empresa, ela existe em função do empenho e da colaboração permanente dos profissionais da Eletrobras. Esse passo é um gesto de grandeza da própria empresa na sua magnitude. Reconhecer quem construiu a empresa no passado, reconhecer quem constrói a empresa no presente e reconhecer a assistência no futuro para que se dê, todo esse conjunto de realização plena entre empresa e funcionários, num binômio empresa e funcionários. Poder ter contribuído no sentido de garantir ao aposentado os mesmos direitos com relação à assistência médica do que tem na ativa, dos que estão na ativa têm, é realmente um privilégio, é uma satisfação, é um prazer enorme. Eu lembro dos meus tempos de usina, de obra, dos aposentados que estão lá, operadores, empregados de menor poder aquisitivo, que hoje consomem praticamente todo o seu salário para manter a saúde de sua própria e da sua esposa, e dos seus filhos, coisa que fica fundamental. Exatamente no momento em que a pessoa mais precisa de um plano de saúde, ele perde por aposentar. Isso não é justo, a direção da Eletrobras entende isso, o presidente José Antônio, todos os diretores, e nós estamos nesse caminho de decidir, de contribuir para que isso reverta, que o aposentado passe a ter os mesmos direitos, a mesma assistência de saúde que tem na ativa. No decorrer do trabalho, eu já sabia que tinha alguns casos de pensionistas em situações difíceis e pedi à nossa jornalista, Renata, que fizesse algumas entrevistas com esses aposentados e pensionistas que estavam em situação difícil. E o objetivo, eu tenho que confessar, era sensibilizar a diretoria. Mas, quando eu soube desses relatos, na verdade, a emoção foi para mim mesmo. Eu passei a trabalhar com uma forte emoção em cima desse projeto. E o que eu desejaria era que nós pudéssemos voltar a essas pessoas, não somente a esses entrevistados, mas a todas essas milhares de vidas, com uma boa notícia, que eles terão seus sofrimentos diminuídos.